Na nossa tela aqui, eu tenho o Finvix, que é o site que a gente pode utilizar, que você pode utilizar na sua casa. É um site gratuito, tem a modalidade paga também, mas o gratuito já é mais do que suficiente para você, tá? Nesse site a gente consegue escolher os melhores ativos. Por exemplo, desse lado aqui, ó, eu tenho a parte de tecnologia. Tecnologia, grandes empresas como Apple, Microsoft, nessas grandes empresas aqui, eu consigo identificar, através dessas cores, a tendência do ativo. Isso quer dizer que, quando eu vejo uma tela verde dessa aqui, na Apple, por exemplo, que está aqui em cima com uma alta de 1,93%, né, está dizendo que está em tendência de alta? Não. Está dizendo apenas que em determinado período, como por exemplo aqui estamos no gráfico diário, vai mostrar aqui que no dia houve uma alta desse ativo, tá? Mas isso não quer dizer que o ativo esteja em tendência de alta. Por exemplo, vamos clicar aqui na Apple. Agora aqui nós temos o gráfico da Apple. O que o gráfico da Apple está dizendo para a gente? Que nesse pequeno período aqui, ó, nesse gráfico diário, pode ver aqui, ó, daily, está escrito gráfico diário. Nesse gráfico diário, houve uma alta de 1,93%. Porém, isso não quer dizer que o preço do ativo está em uma tendência de alta. O que vai dizer para você se está em tendência de alta ou não? Essa tendência aqui, ó, um topo mais baixo que o topo anterior, está dizendo que está em tendência de baixa. Não quer dizer, então, que... Vou até traçar aqui um pouquinho, pronto. Não quer dizer, então, que com esse candle aqui, vai haver uma reversão de preço. Não quer dizer que com esse candle aqui é para você comprar o ativo. Então, precisa de uma leitura muito mais branda, né? Essa leitura branda é você enxergar o gráfico como um todo, como, por exemplo, enxergar tudo isso daqui, enxergar a tendência do preço do ativo. Se o preço do ativo está nessa tendência de baixa, ou seja, fazendo esse movimento descendente, esse movimento com topo mais baixo que o topo anterior, isso aqui demonstra para a gente estar em tendência de queda. Isso daqui mostrou que nesse momento chegou um suporte. Como que eu identifico isso? Eu tenho um fundo aqui que traça esse fundo aqui, lembrando que suporte e resistência, no caso aqui é uma resistência e aqui embaixo é um suporte. Suporte e resistência ele precisa de 2 pontos, ligando para você traçar uma próxima previsão do preço, né? Vamos dizer assim. Então, se eu tenho esse movimento aqui, esse fundo aqui, com esse fundo aqui, pronto, já tenho um suporte. Qual é a minha próxima previsão? Seria aqui. Aqui já estava traçado e a gente esperou o mercado bater aqui para voltar a subir, né? Para identificar esse movimento. Então, aqui já estava traçado, porque a gente consegue prever um próximo movimento no preço através de suporte e resistência. Isso daqui está dizendo que aqui, nesse momento aqui, encontrou um suporte. Se encontrou o suporte, o preço está suportando. O preço não tende a cair agora, nesse momento. Principalmente quando está fazendo esse movimento em que o preço está se espremendo. Arião, o que é isso? O que é o preço se espremendo? O preço se espremendo é quando o preço do ativo ele fica nesse patamar aqui, nesse patamar, em que ele não desce nem sobe, ele fica nesse zigue-zague aqui, até que ou ele rompe para uma tendência de alta, né? Ou ele rompe para uma tendência de queda. Ou seja, nesses dois quesitos, aqui no meio você não faz nada, você só vai fazer alguma coisa quando o preço do ativo ele encontrar uma tendência, tanto para alta quanto para queda, né? Isso é o que a gente espera. Um dos segredos do mercado financeiro é você esperar o melhor momento. Não é se antecipar para tentar adivinhar, para tentar comprar fundo ou vender topo. Não é assim. Você espera uma confirmação e essa confirmação vem ao longo do tempo. Com essa confirmação, você consegue ter muito mais assertividade e o seu lucro é muito maior. Por quê? Como, por exemplo, essa confirmação aqui. Se o preço pegar para subir, vai fazer um pullback acima da resistência e logo depois vai tentar subir novamente. Bom, isso daqui para mim é uma confirmação, né? Por que é uma confirmação? Porque isso aqui é um movimento de força. Esse movimento aqui é um movimento de força. Vou só desenhar aqui o que é um movimento de força para quem está chegando agora. O movimento de força é isso aqui, ó. O preço faz impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão. Isso aqui é um simples movimento de força para a tendência de alta, tá? Movimento de força para uma tendência de baixa.
impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, retração. Isso aqui é chamado também de pullback. Esse movimento de força é chamado também de pullback. Então, depois de um rompimento, de um suporte, o preço faz esse movimento aqui para a impulsão de alta. Isso aqui é um movimento de força. Tá? Se ele tem esse movimento de força para trabalhar, aí sim eu tenho uma nova confirmação para efetuar a compra do ativo. E quando ele ultrapassa esse rompimento com o movimento de força nesse conjunto, ele tende a te dar mais de 10% de lucro, né? Seja no mercado alavancado ou não. Aqui no caso a gente trabalha com mercado à vista. Eu gosto muito de mercado à vista porque, como eu trabalho com pessoas que estão iniciando também no mercado financeiro, o mercado à vista ele traz tranquilidade, também traz dinheiro. O mercado alavancado, ele traz dinheiro também. Porém, para quem está iniciando no mercado, você vai acabar trabalhando com um volume financeiro muito maior do que o que está reservado na sua corretora. Então, isso tende a deixar você mais nervoso, mais nervosa aí para trabalhar no mercado financeiro. Então, não aconselho. Trabalhe com o mercado à vista. Vai ficar muito mais seguro, você vai ficar muito menos nervoso, muito menos nervosa para operar. E com isso, conforme você vai operando, conforme você vai diversificando, você vai alavancando o seu capital, ou seja, você vai aumentando o seu capital mesmo no mercado à vista.